Olá, bom dia. Que bom estar mais uma vez aqui para que possamos estudar a palavra de Deus. É tão gratificante nós podemos ter livre acesso à palavra de Deus quando nós queremos, não é verdade? Porque há muitos países que a palavra de Deus é proibida e muitas pessoas é condenada se uma autoridade pegar em posse da pessoa uma Bíblia. Ela é condenada à morte ou a serviços forçados no campo de concentração. Mas eu e você, nós temos o livre acesso à palavra de Deus quando nós queremos, no nosso telefone, no nosso computador, na nossa casa, né? Em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos livre acesso à palavra de Deus. Então não perca tempo, né? Pegue a sua Bíblia e vamos estudar e ver aquilo que Deus requer de nós. Bom, hoje o estudo nosso está baseado nas palavras do nosso Salvador. Embora toda a Bíblia é a palavra do nosso Salvador, mas especialmente aqui quando ele esteve nesse mundo aqui em carne e osso. Jesus falou alguma vez para seus discípulos que tudo o que ele fazia, os seus discípulos iriam fazer coisas maiores, obras maiores do que ele fazia. Será que alguém, um discípulo, poderia fazer algo maior do que o nosso Salvador? É isso que nós vamos descobrir hoje nesse estudo. Mas antes de nós abrirmos aqui a nossa Bíblia, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, que privilégio, meu Pai, estar na Tua presença, meu Pai, para Te agradecer, para Te louvar, porque não existe outro nome dado, Senhor, e nenhum outro nome que é a salvação, a não ser em Ti, Senhor. Que o Teu nome se torne grandioso em todos os lugares, Senhor, e que nós possamos dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, daquilo que o Senhor tem nos abençoado, de tudo que o Senhor tem cuidado de nós. Que nesse dia o Senhor abençoa todas aquelas pessoas, meu Pai, que se encontram fazendo esse estudo, Senhor, para que ela também possa entender qual é o propósito do Senhor para a vida delas. Tudo isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, Jesus certa vez disse que os discípulos fariam obras maiores do que aquele que ele fez. Será que isso aconteceu de fato? Né? E hoje nós vamos ver aqui na palavra de Deus se realmente isso aconteceu. Pega a sua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta. Deixa eu tirar esse mosquitinho daqui. Né? Ele está fazendo parte também do estudo. Né? Só que ele não pode atrapalhar aqui o estudo. Tá? Então, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, para que você possa marcar os textos que vai ser lido aqui nessa manhã. Tá bom? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui e você faz o mesmo aí. Você pega a sua Bíblia, tá? Que o que nós vamos falar aqui está baseado tudo na palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou ler também o 13 até o 15. E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu li João capítulo 14, do 12 ao 15. Só o que eu quero destacar é o versículo 12, ao qual diz que aquele que crê em Jesus fará obras maiores do que a dele. Você sabe
né, que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, Jesus foi batizado e ali começou o seu ministério. O seu ministério profético foi ao longo de 3 anos e meio, né? No ano depois, Jesus foi crucificado e morto. Assim, a profecia já dizia, quando nós estudamos o livro de Daniel, no capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, ali fala que o Messias seria cortado no meio da semana, né? De uma semana de 7 dias, ou 7 dias literais. Ou, perdão, 7 anos literais, né? Então, isso que havia na profecia. E você sabe que durante a vida ou o ministério de Cristo aqui nessa terra, Jesus curou muitas pessoas. Jesus curou cego, curou pessoas aleijadas, ressuscitou Lázaro. Jesus fez muitas curas. Jesus não curou todo mundo, porque esse não era o propósito de Cristo. Esse não era o propósito ao qual ele veio nesse mundo. Ele veio nesse mundo para dar fim no reino de Satanás, né? Mas Jesus, na sua muita misericórdia, fez muito milagre, né? A Bíblia, por exemplo, em João, no Evangelho de João aqui mesmo, lá no último livro, né, no capítulo 21, diz assim: se todas as coisas sobre Jesus fosse colocada, fosse escrita, não caberia nos livros do mundo. Ele usa de uma hipérbole, né? Falando essas coisas. E aí, quando Jesus fez essas curas, esses milagres, muitas vezes Jesus fez verbalmente, falando, né? Levanta-te, sua fé te salvou. Jesus fala. E também muitas vezes Jesus curou impondo as suas mãos ou fazendo algo tipo aquele lodo, colocando nos olhos do cego, colocando a saliva na língua daquele mudo. Então veja, Jesus fez muito milagre. E aí Jesus agora disse se aquele que crê nele faria milagres ainda maiores do que o dele. Mas será que alguém poderia fazer tal milagre? Até maiores do que o nosso Salvador? Bom, vamos dar uma olhada então aqui nos textos da Bíblia. Eu vou ler primeiro aqui Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, se você gosta de estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu recomendo você ler. Claro, estudar a Bíblia toda, né? A Bíblia toda, ler toda a Bíblia. Mas eu recomendo você, quando você tiver um tempo, dedique um tempo para estudar o livro de Atos, que é um livro lindíssimo. E você vai aprender muito sobre aqui a vida do apóstolo Paulo, dos discípulos, né? Você vai aprender bastante. Então vamos ler aqui Atos capítulo 3, versículo 6. Aqui está dizendo aqui da cura de um coxo. E vamos ver quem vai fazer essa cura. Claro, a cura é através de Jesus Cristo. Ele usa o instrumento que somos nós. E nesse caso aqui, usou Pedro. Vamos lá. Atos 3,6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Veja, Pedro, ao entrar num templo, encontra ali um homem coxo. Aquele homem olhou para Pedro, né? Olhou para Pedro, aqui era Pedro e João, né? Olhou para Pedro
esperando ganhar alguma coisa, alguma esmola. Aí Pedro disse: eu não possuo nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ponto final. Aquele homem saltou e começou a andar. Você conhece Pedro. Você sabe quem é Pedro. Pedro é aquele que negou Jesus. E quando Pedro negou Jesus? Mateus 26, eu vou ler aqui para você um texto de Mateus capítulo 26, onde Pedro negou Jesus. 26, tá aqui, 69, 73 na verdade, né? Em diante. Diz assim: logo depois aproximou-se dali que estavam, disse Pedro: verdadeiramente é também um dele? Porque o teu modo de falar denuncia. Então começou ele a gaguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse é o Pedro. Pedro é aquele que negou Jesus. Pedro é aquele que disse: Senhor, tu és o Santo de Deus. Mateus capítulo 16, eu também quero ler esse texto para que você possa compreender os instrumentos usados por Deus e também o que eles fez. Aqui em Mateus 16, Jesus faz uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Aí pergunta, um diz que você é Elias, o outro João Batista, e Pedro diz assim: respondeu Pedro Simão: tu és Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados és Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelasse, mas meu Pai que está no céu. E aí Pedro acertou. Pedro tinha um nível de oscilação. Pedro, à mesma hora que estava no céu, estava no inferno, vamos dizer assim. Pedro errava muito porque falava muito. Quem fala muito, a probabilidade de errar também é gigantesca, né? Mas nós aprendemos com nossos próprios erros. Deus moldou o caráter de Pedro. Quando nós lemos aqui o mesmo capítulo de Mateus 16, a partir do versículo 21 até o 23, aqui Jesus vai dizer que vai morrer e vai ressuscitar. E aí Pedro diz: Senhor, eu vou contigo até a morte. Olha o versículo 22. E Pedro chamando Jesus, né, a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja, Pedro agora mesmo acertou, dizendo assim: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E agora mesmo Pedro chama Jesus, começa a reprovar Jesus, porque a missão de Cristo era vir morrer por nós. E agora Pedro está reprovando Jesus. Veja como Satanás é astuto. Ele usou alguém que estava do lado de Cristo, a fraqueza. Mas Jesus sempre orava para Pedro. E olha aqui, ó. E olha que texto lindo aqui, ó. Lucas, capítulo 22. Veja que texto. Lucas 22. Deixa eu ver aqui qual é o texto. 31 em diante. 31 ao 34. Veja que texto. Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos chamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça.
Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará-me que me conhece antes que o galo cante. E quando que Pedro se converteu? Naquela passagem de João, capítulo 21, 17, que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, amas-me? Foi ali que foi a conversão de Pedro. Mas aqui eu só estou ampliando quem foi Pedro. Pedro negou Cristo, Pedro fez tudo essas coisas. Talvez esteja Pedro que ele cortou a orelha do servo, né? Mas Jesus mudou o caráter de Pedro. Pedro se converteu. E esse Pedro agora é o Pedro que faz milagre. Atos capítulo 9. Vou ler aqui o versículo 36 a 40. Eu vou ler aqui só mesmo o 40. Aqui está falando da ressurreição de Dorca, uma mulher, né, diz que ela era muito notável, ela era uma mulher de boas obras, dava esmola, e ela faleceu, ela era uma costureira. E aí Pedro estava por ali, né? Essa cidade era a cidade de Jope, e Pedro estava por ali, em Lida. E aí eles chamaram Pedro quando Dorca morreu. Pedro estava por perto, mandaram chamar Pedro, e Pedro foi. Veja o que diz o versículo 40. Atos capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se em joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou, e a chamando os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Vou ler também o 42. Isso se tornou conhecido por todo Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. E aí aqui vai dar continuidade, né? Depois vai dizer ali que Pedro tem aquela visão e por aí vai. Veja, Pedro ressuscitou uma pessoa. Você percebeu o texto? Jesus disse: se creres em mim, fará obras maiores que eu faço. Pedro ressuscitou, Pedro curou um coxo. Veja, Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, você vai ser pescadores de homem. Deus mudou o caráter de Pedro. Pedro agora, aquele Pedro grotesco, aquele Pedro que era uma pedra, que significa pedra, foi lapidada. Pedro agora se tornou um dos maiores pregadores. Atos, o livro de Atos conta no capítulo 3, capítulo 5, diz que nenhuma pregação de Pedro ele batizou, ele converteu cerca de 3.000 pessoas e numa outra cerca de 5.000 pessoas. Veja, Pedro tornou um evangelista. Até quando nós lemos o Atos capítulo 4, nós vamos ver ali que quando Pedro começa a falar de Jesus, um certo homem diz assim: olha, esse homem esteve mesmo com Jesus, porque eles não têm leitura nenhuma. Então eles falam com propriedade sobre o assunto, porque eles não têm estudo. Chega a dizer assim, a palavra que aparece ali é iletrado. Pedro era pescador, mas olha como Deus lapidou esse homem. Você viu o Pedrão que negou o Cristo, que fez tudo. Pedro fez obra que Jesus fazia. Pedro, quando que Pedro ia ter em sua mente que ele poderia curar alguém, um homem que pescava? Como Pedro ia ter na sua mente que ele poderia ressuscitar alguém? Mas sobre as palavras de Deus. Por isso que Cristo disse que a palavra dele nunca voltaria vazia para ele. E estas coisas que os discípulos,
os apóstolos fizeram foi grandiosa. Foi uma obra do Espírito Santo. E quando Jesus disse em João 14:12 que vocês fará, não é por si só. Não é como hoje o homem diz aí fora. Eu faço, eu coloco a mão sobre você, eu te dou autoridade. Não é nada disso. Veja, Pedro passou por muitos altos e baixos, mas Pedro estava sempre disposto a aprender, diferente de hoje, que as pessoas hoje vivem na ignorância, pastores, líderes, padres, vivem e continuam na ignorância. Continua, não quer aprender coisa nova. É aquele pessoa que tem um cabresto, só consegue olhar para frente. Não consegue estudar as escrituras. Como que Deus pode usar umas pessoas dessa? As pessoas querem fazer o que querem. Pedro deixou Deus usar ele. Quando nós deixamos Deus nos usar, é diferente. Né? Não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus usa o ser humano para fazer aquilo que Deus deseja. Então veja bem, Pedro ressuscitou uma mulher. Agora também tem outros que não foi discípulo de Jesus, mas que perseguiu a igreja de Jesus ou de Cristo e assim mesmo fez milagre. Deus usou ele poderosamente. Eu estou falando, sabe de quem? É dele, do teólogo, do advogado, do poliglota, o homem que falava cerca de 5 idiomas. É ele mesmo, Paulo, o apóstolo Paulo. Aqui em Atos capítulo 9, eu não vou ler, mas eu vou citar que você conhece as passagens. Paulo, quando nós lemos aqui Atos capítulo 8 em diante, nós vemos aqui Paulo pedindo permissão para perseguir a igreja de Deus. Paulo consentiu na morte de Estevão. Quando você lê Atos 7:58 e continua lendo o capítulo 8, Paulo consentiu a morte de Estevão. Paulo pediu carta para perseguir a igreja de Deus, para lançar as pessoas na prisão, para matar. Paulo executava a ordem. Paulo era terrível. Até que numa dessa perseguição, indo para Damasco, Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Na época era Saulo, não era Paulo. E depois, quando nós continuamos lendo aqui, aí quando nós vamos para Atos capítulo 9, aí nós chegamos à conversão de Saulo, quando nós lemos o versículo 4 de Atos capítulo 9. E esse homem perseguidor, Jesus também usou ele poderosamente. Quando nós lemos aqui Atos capítulo... Eu vou ler primeiro aqui Atos capítulo 20. Atos 20, versículo 8. Diz assim. Eu vou ler o 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçou-lhe e disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Então, veja bem, Paulo, ao momento que disse que o jovem estava morto, mas quando Paulo abraça ele, Paulo diz: a vida nele está. Então, de certa forma, ou seja, uma ressurreição. Às vezes muitas pessoas dizem que o jovem só caiu, teve um desmaio, mas nós entendemos que o poder de Deus, né? Assim também como aconteceu em 2 Reis, lá também no Antigo Testamento também tem alguém que ressuscitou alguém, Eliseu, 2 Reis capítulo 4, versículo de 30 a 35. Depois você pode dar uma conferida na sua Bíblia, tá? Então Paulo, de perseguidor, agora Paulo também agora começa a fazer a obra que Jesus fazia. Veja que poder. Você já imaginou se de fato essas curas que acontecem por aí, esses falsos milagres que as pessoas tanto dizem acontecer,
se acontecesse de fato, se o homem fosse usado por Deus e acontecesse esses milagres, não é que Deus não usa as pessoas, Deus usa, mas para Deus usar as pessoas têm que ter princípio. Como que Deus vai usar um pastor, um obreiro, um evangelista, alguém que no seu coração está por trás a ganância de engodar, de enganar as pessoas para ganhar dinheiro? Como é que Deus usaria? Seria um malefício para a sociedade, para o povo de Deus, usar pessoas que estão ganhando dinheiro pisando na palavra de Deus, Deus usar ele de tal forma que dele fazer esses milagres. Você não concorda? As pessoas mentindo, falando besteira, mentindo à torto e direito nas redes sociais, dizendo que cura, que passa a toalhinha na porta do banco se você tem uma dívida só, a dívida some. E tem pessoas que vão atrás desses homens contando esse absurdo de mentira. Agora você imagina se acontecer um milagre natural. Natural que eu digo assim, da pessoa curar uma outra. Claro, o poder é sobrenatural. Mas acontecendo assim, ó, de um servo de Deus, que existe pessoas de Deus, pessoas que levam a palavra de Deus a sério, fazer um tal milagre, ele viraria celebridade. Muitas vezes Deus usa as pessoas. Até mesmo uma pessoa que às vezes, por ignorância, pisa na palavra de Deus, às vezes Deus até faz alguma coisa através dele para até ajudar uma pessoa leiga, uma pessoa que está sofrendo, né? Mas isso varia muito. Agora, Paulo, de perseguidor da igreja de Deus, Paulo se converteu de coração. Esses pastores hoje, pastores, padre, essas pessoas precisam de converter o coração deles. Diáconos, nesse sentido que eu estou falando das pessoas que não pregam verdadeiramente o evangelho como tem que ser pregado. Tá? Então, assim, é por isso que talvez nós não vemos hoje tantos milagres, porque hoje virou um comércio a palavra de Deus. Você não concorda comigo? Então, Paulo de perseguidor agora, Paulo curou aqui curou não, vamos dizer, ressuscitou um jovem. E olha o que diz aqui o mesmo livro de Atos, agora Atos capítulo 28, 8. Olha o que diz o texto. Paulo também. Olha aqui, 28, 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Paulo fez cura. Paulo curou um homem, ressuscitou um jovem. E olha que texto interessante aqui. Olha, o que você lembra desse texto quando você lê Atos capítulo 19? Atos capítulo 19, vamos ver qual que é o texto aqui. 19, 11 e 12. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário, a ponto de levarem aos enfermos lenços, né? Na verdade, não é lençol, é lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Veja que importante. E se você continuar lendo o texto, vai dizer até sobre coisa de exorcismo, de coisa que estava ali, coisa maligno. Veja que o texto diz assim, que Deus, através de Paulo, o instrumento. Lembra que em Atos capítulo 9, Jesus disse para Paulo: você será um instrumento nas minhas mãos. Você perseguiu uma igreja, Paulo.
mas agora você vai sofrer para pregar o evangelho. E Paulo vai dizer, né, quanto ele sofreu, né, nessas lutas, nessas pregação, naufrágio, e Paulo conta aqui nos seus relatos. Quando nós lemos Atos capítulo 19, 11 e 12, que diz que levava lenços e aventais para as pessoas que estavam doentes, a fim de que sobre essas vestes, né, que Paulo usava, as pessoas eram curadas. Até me faz lembrar, você conhece um falso apóstolo, eu vou dizer logo, né? Falso apóstolo por aí, que diz que enxugava seu rosto, veja, e dava aquele lenço para a pessoa passava lá na porta de um banco, se ele tivesse dívida, a dívida sumiria, e diz que curava, conversa fiada, tá? É pura conversa fiada, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. As pessoas pegam isso daqui, ó. Paulo foi usado por Deus, Paulo foi chamado. Paulo não acordou dizendo assim, eu quero abrir uma igreja. Paulo não teve um sonho dizendo assim, eu vou abrir uma igreja e vou falar de Deus para ficar rico. Não foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi chamado. Leia Atos capítulo 9. Paulo foi chamado por Deus, foi usado por Deus, é diferente. Por isso que Deus usou, diz assim, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. E quando nós lemos aqui, que nós lembramos, de quem que nós lembramos aqui? Mateus capítulo 8. Quando aquela mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. Mateus capítulo 8, ou é capítulo 9? Vamos ver aqui. Mateus capítulo... Deixa eu ver... Mateus capítulo 9. Diz assim... 9:19. Diz assim... Jesus levantou-se e seguia também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla na veste. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus voltando-se e vendo, e disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Veja, a mulher enferma tocou nas vestes de Cristo. Do corpo de Cristo saiu virtude e ela foi curada. Ao ponto que Paulo foi usado da mesma forma. Só que Paulo usava o lenço e os avental e levava aos enfermos. Tem que ver que aqui não estava, o poder não estava naquele lenço nem no avental, mas sim na palavra de Deus. Isso, na palavra de Deus. Então veja, Jesus quando disse que através dos seus apóstolos fazeria muito milagre, Jesus disse, né, que aquele que crê nele faria obras maiores do que ele fez. Está aí as pessoas que fizeram milagres extraordinários, não pessoas usadas por Deus. Fizeram milagres. Pedro ressuscitou uma pessoa. Paulo, como nós vemos aqui, também, de certa forma, ressuscitou aquele jovem. Curou pessoas. E há muitos outros milagres da palavra de Deus feita pelos discípulos, né? E hoje a pergunta é: e você? E você? Quer ser usado por Deus? Ser usado por Deus é você ter uma comunhão com o nosso Criador. Leia mais a palavra de Deus, seja um instrumento na mão de Deus, seja luz. Muitas vezes nós temos até o caráter melhor do que de Pedro.
há muitas pessoas que o seu convívio talvez seja melhor do que Pedro. Pedro, como eu disse, Pedro oscilava muito. Mas Jesus, Deus, Espírito Santo, restaurou Pedro. Lapidou. Pedro se tornou um evangelista. Como eu já falei nesse vídeo. E eu e você também podemos. E você que está aí do outro lado, tem o desejo de ser um pregador da palavra de Deus? Tem o desejo de deixar Deus te usar? Você tem vontade de entregar a sua vida para Deus, para que Ele possa te usar poderosamente? Se você deseja nesse dia, feche seus olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido e bondoso Deus, pedimos nesse dia, Senhor, que essa pessoa que ora comigo nesse momento, se a vontade dela, Senhor, é entregar a vida a Ti, que o Senhor derrama o Teu Espírito Santo sobre ela, Senhor, para quebrantar o coração dela, para que ela possa compreender como é maravilhoso, meu Pai, estar na Tua presença. Não há ouro e nem prata, Senhor, que nos conforte. Os que nos conforte no nosso coração é a Tua paz de Espírito, Senhor. O que conforta o nosso coração, meu Pai, é a comunhão contigo. É saber, Senhor, que mesmo pecadores, mesmo miseráveis que somos, Senhor, o Senhor sempre teve e tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, de receber nada de Ti. Mas o Senhor, pelos Seus bons tesouros, Senhor, ainda tem a bondade de nos dar algo, Senhor. E nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Na posição de pecadores, nós não temos condições de reivindicar nada. Apenas te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E tudo isso nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te espero, então, agora, talvez para fazer uma reflexão na véspera de Natal. Que Deus abençoe o seu final de ano também, tá bom? Então, até o nosso próximo estudo. Eu te espero. Até lá.